Vou te contar uma história. Tem gente que pensa que essa onda verde de preocupações ecológicas, sustentabilidade, consumo consciente é coisa dos tempos modernos. Nem tanto. O mundo mudou, e muito, mas o que mudou mais foi a intensidade e competência do marketing que hoje se faz em torno de ações que antes eram naturais. Quando eu era menino, ou seja, ainda dentro do nosso tempo histórico, meu e do caro telespectador, as garrafas de leite, de refrigerante, de cerveja eram de vidro e deviam ser devolvidas na hora da compra de outra unidade. A loja, a venda, o mercado mandava os cascos vazios de volta às fábricas, onde eram lavados, esterilizados, podendo assim ser reutilizados inúmeras vezes. A vida se concentrava nos bairros, mas se precisássemos ir ao centro da cidade para uma consulta médica ou ir ao dentista, por exemplo, em geral subíamos escadas, porque não havia escadas rolantes nos edifícios, lojas e escritórios. Lembro-me quando foram inauguradas as primeiras escadas rolantes de Belo Horizonte, na Galeria do Ouvidor. A gente ia lá para conhecer e passear na novidade. Vejam só o programão de sábado, passear em escada rolante. De volta para casa, caminhávamos até o armazém da esquina para fazer compras na caderneta. Para quem não sabe, a caderneta era usada em estabelecimentos comerciais tipo padarias, farmácias, vendas e assemelhados. O balconista entregava o produto e anotava o valor a lápis na página onde havia o nome do freguês. No final do mês, era só ir lá, somar e acertar. Simples como a vida. Não havia nem hiper nem supermercados, com estacionamentos imensos, caros e lotados de carros de 300 cavalos de potência usados para andar 2 quarteirões. A polêmica sobre o uso das sacolinhas plásticas nem passava pela cabeça dos consumidores, que levavam de casa uma sacola de pano ou de lona listrada que era usada quantas vezes fosse necessário. Isso quando a montanha, ou melhor, quando o produto não chegava a Maomé através de um ecológico delivery. De bicicleta vinham a nós o verdureiro, o padeiro, o peixeiro, o leiteiro e outros vendedores a quem conhecíamos pelo nome e pela qualidade dos produtos oferecidos. As fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Aliás, a palavra descartável era uma ilustre desconhecida. Para secar as fraldas de pano, energia eólica e solar, ou seja, o varal. Nada de turbinadas e barulhentas máquinas de lavar e secar. E lá em casa, com a escadinha de 6 filhos, o varal era sempre uma festa onde nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, pareciam um estranho festival. E as roupas eram mesmo em comum. Eu, sendo o mais velho daquela penca de 6 irmãos, tinha o privilégio de inaugurar a camisa do uniforme escolar, por exemplo. Os irmãos menores iam herdando as roupas que tinham sido dos irmãos mais velhos, que eram usadas, serzidas, ajustadas até a exaustão. E a gente achava essa reciclagem a coisa mais natural do mundo. Havia uma tomada em cada quarto, e não um quadro de tomadas em cada parede para alimentar uma dúzia de aparelhos. E nós não precisávamos de um GPS para receber sinais de satélites a milhas e milhas de distância no espaço para encontrar a pizzaria mais próxima. Até porque a pizza era feita em casa mesmo. Naquela tomada única, ligava-se uma única TV, uma só, para todo mundo da casa, e não uma TV em cada quarto. Mas nem precisava, pois havia um cinema paradiso em cada bairro, e a gente ia a pé para a matinê. Daqui a pouco eu continuo a lhes contar essa história.
Continuando a nossa história, eu tenho saudades daqueles tempos pré-McDonald's, assim que terminava a matinê e voltávamos correndo para casa para curtir o lanche. Nada de hambúrguer, cheeseburger, x-tudo, nada de praça de alimentação ou essas geringonças elétricas e eletrônicas que fazem tudo por nós. A minha mãe, a minha avó, as muitas tias colocavam a mão na massa no preparo de roscas e biscoitos caseiros, bolos fantásticos, doces inesquecíveis. E cada uma tinha a sua especialidade. Ninguém fazia empadinhas como Dinha ia. Caçarola italiana era com tia Elza. Biscoitos de polvilho torcidinhos com vovó Nega. Capa de canudinho, que a gente recheava de doce de leite na hora, era tia Célia. Bolo, tia Délia. E broa de fubá, como Dona Tutu e outros quitutes que nunca saíram da lembrança e os sabores que fazem hoje a minha memória salivar. E mesmo com essas delícias, nada diets à mesa, nós éramos magros e atléticos, com o perdão da palavra. Nada de dietas mágicas, sibutraminas, moderadores de apetite. Exercitar-se era comum no dia a dia, sem precisar ir a uma academia, que nem existiam, ou usar esteiras que também funcionam a eletricidade e que acabam virando varais na área de serviço dos nossos modernos apertamentos. Naqueles tempos não se usava um motor a gasolina para parar grama. Utilizava-se um tesourão, um cortador que exigia músculos. Mas isso foi num tempo em que havia quintais e gramados. Hoje, em tempos de playgrounds, de cimento, campo de grama sintética, nada disso. Sem playgrounds, a nossa diversão era o futebol no campinho, as brincadeiras, pente altas, pique-esconde, mãe da rua, garrafão e outras molecagens, sempre na rua, num tempo em que ser moleque e estar na rua eram as coisas mais naturais e saudáveis do mundo. Bebíamos água da bilha ou do filtro de barro em canecas de alumínio que faziam com que a água parecesse ter saído diretamente da fonte. Nada de copos descartáveis ou garrafas PET que se tornam lixo por séculos e séculos. Amém. A caneta tinteiro Parker 51 do meu pai era recarregável. Para fazer a barba, ele abolava sua própria navalha, ao invés de jogar fora todos os aparelhos descartáveis quando a lâmina fica sem corte. Ninguém gastava horas de estresse e litros de combustível para ir e voltar do trabalho. As pessoas tomavam bonde ou ônibus sem atropelos, sem congestionamentos, sem hora do rush. Íamos à escola a pé ou de bicicleta, ao invés de usar a mãe como serviço de táxi 24 horas. É verdade que éramos bem menos e vivíamos menos assustados, pois não havia o Datena para nos aterrorizar. No estado de independência, na era pré-Mineirão, o máximo de agressão entre cruzeirenses e atleticanos era uma torcida gritando cachorrada e a outra respondendo refrigerados. E, na verdade, já éramos ecológicos e tínhamos uma vida absolutamente sustentável. Bons tempos em que a gente era verde e não sabia.